Jornal da Rede Alesp. E vamos agora com mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A Prefeitura de São Paulo lançou nesta semana um pacote de medidas voltado ao combate à violência contra a mulher, que inclui a regulamentação da lei que garante auxílio aluguel no valor de R$ 400 para mulheres vítimas de violência e que vivem em situação de vulnerabilidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Ana Cristina Souza. Ela é coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Ana Cristina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade também, de poder conversar um pouquinho e falar sobre as políticas que são voltadas para mulheres na cidade de São Paulo. Bom dia, seja bem-vinda. Eu queria que começasse a nossa conversa, então explicando um pouquinho sobre este projeto, como ele surgiu. Na verdade, o decreto, ele é pensado a partir aí da necessidade, do entendimento que a gente tem desse processo de rompimento, de quebra do ciclo da violência. O ciclo da violência contra a mulher, quando nós estamos falando dele, ele não se dá somente na questão da violência física, mas ele se dá também na violência psicológica, na violência patrimonial. E aí, pensando em todos esses vieses e estudando e entendendo esse fenômeno que é a violência, a gente sabe também da necessidade que essa mulher tem de sair desse ambiente em que ela convive com o autor de violência. E muitas vezes essa mulher ela não tem condições de arcar com essas despesas, muitas delas são dependentes financeiramente falando desse autor de violência. Então, pensar neste auxílio como um complemento, de um rendimento muitas vezes que ela tem, para que ela possa, então, romper esse ciclo, é uma das estratégias que nós utilizamos para auxiliar essa mulher, então, a sair da situação de violência. Então, quando nós falamos do auxílio hospedagem, do auxílio aluguel, nós estamos falando exatamente disso, de viabilizar, é uma política pública que viabiliza e que dá condições dessa mulher ela sair ali do convívio do autor de violência e conseguir reescrever a sua história e muitas vezes junto com seus filhos. Que interessante, Ana. Então quer dizer que muitas vezes a mulher ela acaba não deixando ali o lugar onde ela sofre a violência, não deixando às vezes um marido para trás, porque ela não tem condições de bancar um aluguel, de ter um lugar para ela ficar sozinha ou ficar com os filhos. Então esse auxílio vem para ajudá-la nessa dificuldade. E por quanto tempo essa mulher que receber o auxílio, ela pode ter esse auxílio com ela? Durante quanto tempo, Ana Cristina? O auxílio, ela tem acesso a ele, ela vai receber esse auxílio num período de 12 meses. Esse período, ele é prorrogável. E, claro, essa mulher ela vai passar em acompanhamento social, ela vai ser aí acompanhada por um profissional de serviço social, um profissional de psicologia, que estão nos equipamentos de atendimento especializado a mulheres, e essas profissionais, juntamente com essa mulher, vai fazendo essa avaliação. Se ela vai permanecer no programa por mais um período, ou se ela já consegue aí dar conta, depois desses 12 meses, se ela já consegue dar conta aí de arcar com seus custos, enfim. Todo um trabalho é feito com ela também nesse período de 12 meses, para que ela consiga aí empreender, ser reinserida no mercado de trabalho. Mas o período inicial são de 12 meses e ele pode sim ser prorrogado. Junto com o anúncio desse auxílio, também foi lançado o Observatório Municipal de Violência contra a Mulher. Explica para a gente como funciona e de que maneira essas informações podem ajudar as políticas públicas. Exatamente essa é a proposta do observatório.
Então, o Observatório ele vai unir aí informações da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Saúde, Direitos Humanos também, de todos os equipamentos de atendimento especializado a mulheres. E esses dados, né, esses dados de violência, de atendimento e das muitas demandas que a violência traz, serão utilizados para que nós possamos pensar políticas públicas efetivas e assertivas voltadas para essas mulheres. Então, a proposta do Observatório é exatamente essa, de que a gente possa unir em uma mesma plataforma várias informações, coletar estes dados, analisar estes dados, né, poder gerar relatórios, inclusive, para que nós possamos pensar essas políticas efetivas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ana Cristina, qual a importância do acompanhamento psicológico dessas mulheres? Porque, por exemplo, muitas delas que não deixavam, às vezes, o lar, a casa delas, porque elas não tinham dinheiro, agora elas têm o dinheiro suficiente para pagar um aluguel. Mas elas vão enfrentar na rua várias outras dificuldades. Até mesmo preconceito, às vezes, de familiares, de amigos, por ter deixado uma pessoa com quem ela viveu durante anos. Então, de que forma o acompanhamento psicológico também é importante para que essa mulher consiga recomeçar a vida dela? Quando nós falamos do atendimento a essas mulheres, sempre estamos falando de um atendimento que nós chamamos de multidisciplinar. E aí ele precisa ter sempre o olhar da assistente social e também da psicóloga. E a importância desse atendimento é exatamente o fortalecimento dessa mulher nestas intercorrências, nestas situações que você mesmo pontua e traz para a gente, que ela vai enfrentar certamente. Ela vai enfrentar aí o julgamento da sociedade, porque infelizmente a sociedade ainda julga essa mulher, né, como que ela teve coragem, agora como que ela vai fazer com esses filhos, ela é julgada em todo o tempo pelas decisões que ela toma, ela também é julgada pela decisão de ter entrado nesse relacionamento, é o famoso eu te avisei, eu te disse, e infelizmente essas são reações e ações que as pessoas tomam, mas que não fortalecem a pessoa para ela continuar o processo, daquilo que nós chamamos da rota crítica, né? Ela precisa fazer um caminho, passar pelos serviços de atendimento jurídico, uma delegacia, adentrar um fórum. Todos esses espaços são espaços difíceis de se adentrar, você precisa ter uma firmeza ali na hora de levar as suas causas, as suas demandas, e muitas vezes essas mulheres estão muito fragilizadas, culpabilizadas, se sentindo responsáveis pelo processo todo em que estão passando. Então, falar desse atendimento multidisciplinar, falar desse atendimento psicológico e social é de extrema importância para essa mulher, para fortalecê-la, para que ela possa entender o processo que ela vai viver também, que essas profissionais também, além, né, de fortalecê-la no processo, também vai dar clareza para ela do que é que ela vai passar, qual é o processo que ela vai enfrentar. Então, também de orientá-la nesse sentido. Então, ele faz toda a diferença quando essa mulher ela decide romper com a violência. E para aquelas que ainda não estão preparadas, esses atendimentos também fazem diferença, né? Que vai preparando elas para que elas tomem a decisão, inclusive, de fazer a denúncia. Até com esse auxílio, há possibilidade também dessa mulher se empoderar profissionalmente ou até investindo isso no empreendedorismo, né? Tem essa questão, a mulher muitas vezes ela acaba, né, se tornando refém desse agressor por não ter, né, formas para escapar, né, para sair desse ciclo de violência. Ela vai ser orientada também ou a estudar, ou a ter uma profissão, ou até investir esse valor no empreendedorismo, vender alguma coisa para se manter os filhos? A rede de enfrentamento à violência e atendimento especializado dessas mulheres, nós temos aí os Centros de Cidadania da Mulher que trabalham exatamente nessa vertente, né? De trabalhar a cidadania ativa dessas mulheres, trabalhar os eixos de empreendedorismo,
trabalhar com essa mulher aí a retomada ao mercado de trabalho. Então, sempre é ensinado, né? Orientado, ensinado não, mas sempre orientado a essas mulheres, né? Que elas voltem a estudar. Muitas delas têm sonhos, né? O sonho de voltar a estudar, o sonho de ter uma formação universitária, fazer uma faculdade. Então, estes espaços, essas profissionais vão resgatar dessa mulher aí esses sonhos, resgatar dessa mulher aí aquilo que elas desejam e que em algum momento elas romperam, porque a violência ela tem esse papel também, né? De romper com os sonhos, de romper com os projetos. Então, esses espaços de atendimento, eles também vão incentivar essa mulher a retomar os seus projetos pessoais, seja na área do trabalho, seja na área da educação, seja na área de formação, sempre elas serão incentivadas a retomar esses sonhos e projetos que elas têm. Ana Cristina, junto com o anúncio do auxílio, foi lançado também o Observatório Municipal de Violência contra a Mulher. Você pode nos explicar um pouquinho do que se trata? Um pouco daquilo que eu já tinha dito anteriormente, né? O observatório, então, ele é essa plataforma de coleta de dados. Esses dados, eles são coletados aí da Secretaria de Segurança Urbana, da Secretaria de Saúde, também dos equipamentos de atendimento, né? Então, os atendimentos que são realizados nos serviços especializados de atendimento a mulheres. E a junção desses dados, eles vão nos dar base para que a gente possa pensar políticas públicas efetivas, políticas públicas assertivas, voltadas para mulheres na cidade. Então, o observatório ele vem aí para nos dar esse panorama, né? Dá para a gente aí um panorama de como que está a questão da violência, quais são muitas vezes os locais, talvez tenham locais que a gente precise fazer uma maior, ter um outro olhar, né? Ter mais políticas públicas voltadas para uma determinada região, e o observatório vai nos auxiliar com isso. Uhum. Ana Cristina, eu queria que você falasse também para a gente, porque a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, ela oferece um leque de atendimento para as mulheres que estão nesse ciclo de violência, né? Inclusive de dar apoio para que ela saia, né, do local em que ela está e que ela consiga um lugar seguro, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente desses locais que a Prefeitura também disponibiliza para que a mulher se sinta segura, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Na verdade, esses locais é o que a gente chama da rede de proteção, é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, ela é composta aí hoje, os equipamentos de direitos humanos, então ela é composta aí por 9 equipamentos de porta aberta, que nós chamamos, que são os centros de referência da mulher, que são unidades que oferecem às mulheres em situação de violência atendimento psicológico, social e jurídico. Temos também os centros de cidadania da mulher, que foram esses locais que eu mencionei agora, que vão trabalhar a qualificação, a formação de cidadania ativa das mulheres, vão falar um pouco de direitos sociais, econômicos e culturais. Nesses espaços, né, nos centros de cidadania da mulher, as mulheres elas fazem atividades coletivas. Agora, com a pandemia, isso está cessado. Atualmente, elas têm feito atividades virtuais, mas fazem atividades coletivas, e essas atividades coletivas elas têm sempre como objetivo potencializar, né, os direitos sociais das mulheres, econômicos e culturais, e também inseri-las aí no cenário de controle social e tornar essas mulheres lideranças nos lugares onde elas estão inseridas. Essas são as portas de entrada, são 5 centros de cidadania, 4 centros de referência na Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos também na Secretaria de Assistência Social, né, que é a SMADS,
também mais 15 equipamentos, que são os Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que têm esse mesmo papel, né, que os Centros de Cidadania e os Centros de Referência. Então, nós estamos falando aí de uma grande porta de entrada que essas mulheres têm. E a partir do momento que elas entram nessa porta de entrada, então elas podem também acessar os serviços de acolhimento. E aí nós vamos ter a Casa da Mulher Brasileira, que além de ter o atendimento também de porta de entrada, tem um serviço de alojamento. Então, as mulheres que necessitam de sair da sua residência, elas estão fugindo, estão correndo risco, elas vão poder contar aí com este alojamento de passagem. Temos também as casas de acolhimento sigilosas, né, que são espaços também sigilosos, que acolhem mulheres acompanhadas dos seus filhos, mulheres que estão em risco iminente de morte. Temos também a casa de passagem, que é um equipamento muito parecido também com a casa de acolhimento sigiloso, que vai acolher mulheres e acompanhadas dos seus filhos que também estão aí numa situação de violência e estão rompendo com o ciclo. Então, para as mulheres que querem romper com o ciclo, que estão correndo risco, que precisam fugir dos seus companheiros e não têm um lugar para ir, elas podem recorrer aos serviços e os serviços vão encaminhá-la para esses abrigos. Há abrigos que só tem mulheres, mulheres com seus filhos, e que elas são cuidadas aí na sua integralidade, né? Elas são assistidas na sua integralidade. Eu quero agradecer, então, a participação de Ana Cristina Souza, coordenadora de Políticas para Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Obrigada por nos trazer essas informações, né, e dar oportunidade para que as mulheres rompam, então, com esse ciclo de violência. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade, o espaço, e para vocês que querem saber dos endereços, os telefones, os locais onde estão esses serviços, é só acessar o site, né, da Prefeitura, a aba de Direitos Humanos. Vocês vão encontrar lá outra abinha que é de mulheres, e lá estão todos os serviços, todos os endereços com telefone. Mais uma vez eu quero agradecer aí e um bom dia para todos. Obrigada. Lembrando, Fábio, que nós temos um programa especial aqui na Rede Alesp, uma produção da Márcia Flores, Fernanda Belisário, e eu fiz também as reportagens, e que fala então sobre o trabalho da Assembleia Legislativa no combate à violência contra a mulher. É um programa que está lá no YouTube, é só procurar lá no canal da TV Alesp e você procura sobre o combate à violência. E daí fala, né, o trabalho que o parlamento faz, os projetos de lei, o que já foi aprovado, o trabalho que a Prefeitura de São Paulo faz para receber essas mulheres, acolher, empoderar essas mulheres para que elas sigam a vida, entendendo que são muito importantes, né, para se render a esse ciclo e permanecer nesse ciclo de violência. É um trabalho muito bonito, muito vasto, porque tem várias áreas de atuação, assim, né, como a nossa entrevistada acabou de falar, e é uma oportunidade para que as pessoas saibam um pouquinho melhor quais são os seus direitos, as mulheres saibam como procurar os seus direitos para realmente romper com toda a violência. Para que elas saibam que tem amparo, né? Que elas não estão sozinhas. Às vezes a mulher ela pensa que ela está sozinha. Se ela deixar o agressor, aí que ela não vai ter vida. Pelo contrário, ela vai estar renascendo a partir do momento que ela deixar quem está agredindo para retomar a vida dela e com o amparo por parte da Prefeitura, por parte do Estado. É fundamental essa informação. E, inclusive, os homens, né, que praticam esse tipo de agressão, claro que tem toda a punição, né, porque é um crime, mas eles também têm um acompanhamento, aqueles que querem, né? Porque, às vezes, as situações elas acontecem por diversos motivos, né? Isso gerados até, de repente, até na infância. E eles também são acompanhados para que esse ciclo de violência acabe. E uma coisa que todas as nossas entrevistadas disseram, é na escola, é com a criança, é ali ensinando o menino pequeno ainda que ele não pode, né, agredir uma mulher, assim como a mulher também não pode agredir o homem. Enfim, a agressão não é tolerável em momento nenhum. Mas ali ele já entende que o machismo, a agressão não é o melhor caminho.